Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sobre todos nós, sobre este acampamento, nós rezamos: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Bom dia! Quem está feliz aí, diga eu! Que beleza, eu também estou, viu? Muito feliz. Obrigado, Rosinalvo, Orlando, os instrumentistas. Obrigado já por iniciar esse momento de oração e pela oração também recebida. É uma grande graça estarmos iniciando este acampamento da misericórdia. A festa, sabemos, acontece no segundo domingo da Páscoa, então próximo domingo, dia 7. Mas aqui na Canção Nova, nós fomos percebendo aí o movimento, e aí a festa da misericórdia veio para o sábado, depois passou para a sexta-noite, falou, então vamos começar na quinta logo, né? É, isso mesmo, daqui a pouco a gente pega a quarta-feira à noite também, já começa. Mas é uma grande bênção podermos iniciar esse tempo maravilhoso, e que bom você estar presente aqui no Rincão do Meu Senhor, aqui em Cachoeira Paulista. Uma salva de palmas também a Deus, que inspirou esse bom propósito, a sua providência os conduziu até aqui, e também, louvado seja Deus, porque você abriu o coração para esta graça. Quem é que vai ficar aqui até domingo? Eita, a maioria, graças a Deus. Então, que bom que a gente vai poder viver esse tempo, mas também você que veio só para quinta-feira, ou para alguns dias, bem-vindo. E também você em casa, não é? Que acompanha a Canção Nova, está sempre ligadinho aí. Como gosto de dizer aqui na quinta-feira de oração, muita gente acompanha, reza. Eu era fã de carteirinha, né? Quer dizer, fiel de carteirinha, nas quintas-feiras de adoração, já ficava ali esperando para ouvir a palavra de Deus, a adoração, sempre que podia, estava ali. Então, é uma grande bênção a gente poder ouvir a palavra de Deus. Bem, nós então iniciamos a festa da misericórdia, que tem como tema alívio e refúgio, né, para os pecadores. Então nós queremos buscar esse refúgio, este abrigo no coração aberto de Jesus, onde nós queremos morar, né, no seu sagrado coração, no seu divino coração. Então vamos nos abrigar no coração de Jesus, de onde saem estes raios, o sangue e a água. Mas nesta manhã, o tema da pregação é algo que Jesus diz na novena, ali que ele ensina a Santa Faustina. Ele diz assim: nada negarei àquelas almas que conduzirás à fonte da minha misericórdia. Quem tem o diário pode abrir aí no número 1209, que é quando se fala sobre a novena, que Jesus diz a ela que queria que ela fizesse uma novena e que ela rezasse antes da festa da misericórdia, e que essa novena começa na sexta-feira santa. Então, no número 1209, diz assim, olha: novena à misericórdia divina, que Jesus me mandou escrever e rezar antes da festa da misericórdia. Começa na sexta-feira santa. E nós aqui já na Canção Nova também já começamos. Inclusive você pode achar, colocando na internet aí, Canção Nova, Novena da Misericórdia, ou mesmo no CN Plus também, você pode já achar aí o conteúdo. Inclusive, faço um parêntese aqui,
Quem não baixou ainda esse aplicativo gratuito, você pode baixar o CN Plus. Maravilhoso, hein, gente? Então lá, agora você pode acompanhar, tem uma página também só da Divina Misericórdia, com as pregações de outros acampamentos. Você acha lá o filme de Santa Faustina, quem não assistiu ainda. Eu já vi lá que estava 1.300.000 visualizações. Mas se você não assistiu, maravilhoso. Tem o clipe, Raios da Misericórdia. Agora, também já estão colocando ali as meditações que nós fazemos aqui no texto da misericórdia, sabe? A gente está pegando o diário, né? Está fazendo assim essa meditação corrida. Então, o pessoal está atualizando lá. Então, você já pode, se você quer ver as meditações, não estão todas ainda, mas lá também estão. Você pode acompanhar. Então, é só você fazer o cadastro, baixa, é gratuito, ninguém vai depois, no mês que vem, te cobrar isso aí não, tá? É mantido por vocês mesmos, pelos sócios, por nós sócios evangelizadores. Continua o texto, aí Jesus dizendo agora sobre a novena, diz assim, desejo que durante estes 9 dias, conduzas as almas à fonte da minha misericórdia, a fim de que recebam força, alívio e todas as graças de que necessitam nas dificuldades da vida, especialmente na hora da morte. Cada dia conduzirás ao meu coração um grupo diferente de almas e as mergulharás nesse oceano da minha misericórdia. Eu conduzirei todas essas almas à casa do meu Pai. Procederás assim nesta vida e na futura. Da minha parte, aí o tema da pregação, nada negarei àquelas almas que tu conduzirás à fonte da minha misericórdia. Cada dia pedirás a meu Pai, pela minha amarga paixão, graças para estas almas. Pedirás ao Pai pela minha amarga paixão, quer dizer, pedindo por intercessão do que Jesus realizou por nós. Então não é só pedir por Cristo, pedir no nome de Cristo. Nós vamos ver isso aqui durante a pregação. Então, a gente está falando aqui da novena que Jesus está pedindo que cada dia, então 9 dias, apresenta-se um grupo de almas. Quem está acompanhando as novenas, então já viu, a gente já rezou pelos sacerdotes, rezou pelas almas humildes, vamos rezar pelas almas tíbias, hoje é o 7º dia, e vamos rezando aí pelas almas. Então isso quer dizer que esse texto aqui está nos falando de uma realidade importantíssima, de intercessão. Ele está dizendo, nada negarei àquelas almas que conduzirás à fonte da minha misericórdia. Como é que a gente vai conduzir? Claro, por muitos modos, mas aqui especialmente pela intercessão, pela oração, como nós fazemos todos os dias, rezando e intercedendo. E aqui, gostaria que você tomasse a palavra de Deus, na primeira carta de São João, no capítulo 5, versículos 14 seguintes. Primeira carta de São João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 5, versículos 14 e seguintes. Fala sobre a realidade da intercessão pelos irmãos. Olha o que diz. Versículo 14. E esta é a confiança que temos em Deus. Santa Faustina fala muito da confiança, né? Jesus, eu confio em vós. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Agora, se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará vida ao irmão. Isto, se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, pecado mortal, conduz à morte, pecado mortal. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve orar. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Como a gente chama os pecados veniais, que
que apesar de enfraquecer um pouco a nossa relação com Deus, mas não cortam os laços da caridade, da amizade, do amor a Deus. Muitas vezes cometemos, pecados leves ou pecados por fraqueza, e que eles não, fazer assim, eles não viram as nossas costas para Deus. O pecado grave é justamente você estar de frente, face a face. Você sabe que aquilo é um pecado contra os mandamentos, contra a vontade de Deus. Desculpa, virar aqui, mas vocês entendem. Você tem consciência disso, é um pecado contra os 10 mandamentos, você tem consciência disso, você olha assim, é advertido pela sua consciência, pela força, pela luz do Espírito Santo, mas você diz, mas eu quero. E aí você diz, está aqui virado para Jesus, você fala não, e vira para outra coisa, a qual eu e você podemos nos agarrar, preferindo um bem inferior ao bem superior. Isso é um pecado grave, romper, virar. Ainda que eu cometa e falo, não, mas eu amo a Deus, não tem jeito, você já virou as costas. Esse é o pecado que conduz à morte, porque, gente, virar as costas para Deus é a morte. Eu não sei se você já experimentou quase morte, acho que a Rosinalva vai entender bem. Orlando também, morou lá no Nordeste. É quase morte, pior que a morte, quando a gente chama rabisaca, Quando você dá uma rabisaca para o seu pai e para sua mãe, você vira assim. Sua mãe está falando com você e você fala, e vira aqui. Virar as costas. A gente fala, não dê rabisaca para mim não. O quê? É a morte. Teu pai e tua mãe, pescoço. Veja, você virar as costas para Deus, realmente é a morte. E veja, a palavra de Deus está dizendo então que a gente reza pelos irmãos, e Deus o converte e lhe dá a salvação. Padre, mas e os que estão na morte? A gente não vai rezar por eles, não é? É claro que nós vamos rezar. Claro que no caso aqui a palavra está dizendo que a nossa oração não tem esse poder de perdoar, ou de alcançar aí o perdão para ele, mas a nossa oração pode sim, suplicando a Deus, fazer com que a graça, sabe aquilo que Jesus diz, eis que estou à porta e bato, que a graça chegue ao coração desse irmão e predisponha-o, respeitando a liberdade, mas concedendo graças, auxílio, para que ele abra o seu coração, com a chave por dentro do coração, abra o coração à graça de Deus. Nós rezamos para que os nossos irmãos que, como Santa Faustina gosta de dizer, os pastorinhos, os pobres pecadores, bom dia Dani, está aqui do nosso lado, que beleza, a gente reza para que os pecadores se abram à graça. E eu trago aqui também alguns exemplos disso. Você não precisa talvez pegar, que eu vou falar rápido aqui. Os Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, ali no versículo 14 e 15, diz que São Paulo, ele estava numa região pagã, e ele com os outros discípulos perceberam ali que tinha um lugar que parecia haver oração. Quando chegou lá, tinha uma comerciante de púrpura, de vestes, de tecidos, chamada Lídia. Aí diz assim, olha, uma delas, as mulheres estavam ali, reunidas, aí diz assim, sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam ali reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura, da cidade de Tiatira. Lídia tinha devoção a Deus e escutava com atenção. O Senhor lhe abriu o coração para que acolhesse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim com toda a sua casa, ela convida para eles ficarem na casa dela. Veja, o Senhor abriu-lhe o coração para que ela ouvisse e acolhesse as palavras de Paulo. A estes irmãos que vivem e que estão de costas para Deus,
nós suplicamos para que abram o coração à graça. E assim, abrindo o coração para Cristo, ainda que seja no leito de morte, ainda que seja nos últimos suspiros, como aquele ladrão que nós o vimos na cruz, abriu o coração e ganhou o paraíso. A graça, ele abriu, a graça está à disposição, mas nem todos abrem. A gente reza para que eles realmente, sabe, quando a criança está começando a andar e que os pais estão ali, veja, ela vai andar, mas os pais dão um auxílio. É o auxílio da graça de Deus. Às vezes o pai, para andar mais rápido, pega no colo e levanta. Muitas vezes Deus faz assim conosco também. Ali aos 50 minutos do segundo tempo, né, o ladrão ali, arrependido, conseguiu o céu. Nós vemos também o evangelho de ontem, os discípulos de Emaús, como o Senhor também abriu a inteligência deles, para eles entenderem as Sagradas Escrituras. Estavam tristes, não entenderam nada do que aconteceu. Jesus começa a explicar as Escrituras e eles abrem o coração. Quantas pessoas, gente, às vezes ouviu a palavra de Deus e tudo, e não está nem aí, e naquele dia o Senhor se serve da voz do pregador, e a pessoa escuta aquilo e tem o toque da graça. Então, é claro que a nossa oração, como irmãos, funciona e é importante, é um socorro para os outros. E diria ainda, lembra da conversão dos ninivitas, quando Jonas vai pregar o evangelho, aquele povo que vivia na desgraça do pecado. Mal Jonas começou a pregar, e veja como é que Deus que age, né? Jonas não queria nem pregar, estava com má vontade, sabe? O pregador com má vontade, não queria pregar, tinha raiva daquele povo, porque era uma cidade muito maior, já tinha também massacrado o povo de Israel, e ele ia lá pregar para esse povo. Nínive quer dizer ainda, né, bela, era uma cidade muito desenvolvida naquela época. E ele, eu vou pregar para esse povo, má vontade, fugiu, Deus trouxe de volta a pulso praticamente. O cara mal começou a pregar, todo mundo se converteu. Veja a graça de Deus, como é que Deus se serve, inclusive da nossa fraqueza, para chegar ao coração de tantas pessoas. Nada negarei aquelas almas que conduzirás à fonte da minha misericórdia. Mas a gente pode perguntar assim, né? Padre, mas eu não entendo. Claro, apesar de estar dando já esses exemplos aqui, mas como é que na prática, assim, sei lá, funciona isso? Como é que a minha oração chega? Não chega? Essa coisa aí de o outro abre o coração, não abre o coração. Como é que isso funciona no mundo espiritual, né? Veja, talvez a gente entenda isso de uma forma melhor de se entender, quando São Paulo usa o exemplo do corpo. Ele diz que nós somos um corpo, e somos membros uns dos outros, e que o corpo, né, um membro, vem, olha, ali está tomando, vem socorro do outro, está tomando ali um chimarrão, né? Ali, se a câmera puder pegar ali, está com um chimarrão. A mão auxilia os lábios, a boca auxiliada, talvez aí também pelo esôfago, todo esse sistema digestivo, faz a sucção, vai para o estômago, e depois segue o seu processo, né? O corpo vai auxiliando, os membros vão auxiliando uns aos outros. E aí, preparando essa pregação, eu lembrava aqui de uma situação, talvez até estejam assistindo, ouvindo em casa, ou a família assistindo, mas eu conheci, há muitos anos atrás, eu cuidava da quinta-feira de adoração, né? Trabalhava aqui na quinta-feira de adoração, se não me engano, era seminarista, não lembro mais. Mas eu lembro que veio uma moça aqui, que ela era cega, acho que são lá de Brasília, mando um abraço, nunca mais os encontrei, mas estava a moça aqui, ela era cega, era um problema de família, os pais
eram bons de visão e tal, mas as várias filhas, acho que 3 ou 4, nasceram com deficiência visual. Só que ela veio fazer a leitura aqui, na quinta-feira de adoração. Ela fazia leituras. E como é que ela fazia? Ela fazia leitura, na verdade ela cantou o salmo. Já pensou? Aí, Rosnalva, hoje você vai ter que cantar o salmo assim, sem ver. Mas veja, e falo com muito carinho também delas, que a gente conversou um pouco, mas ela explicou como é que ela fazia. A mãe, todos os dias, ela já tinha acho que mais de 30 anos, a mãe todos os dias lia para ela o salmo, ela decorava e cantava. Aí eu acho que até fiquei aqui do lado dela, ela ficava aqui com o microfone e ela cantando aqui, né, no rincão, era aqui a missa, cantando. E até interessante, porque o pai tinha uma empresa e elas, as irmãs, eram as telefonistas. Ela sabia os números todos de cor do telefone. Por que estou falando isso? Porque, por causa de uma necessidade, o cérebro, a memória, se desenvolvia ainda mais, usava-se mais da memória, e vinha em socorro da visão. Um auxilia o outro. Também, acho que também na quinta-feira de adoração, porque eu fiquei muitas quintas aqui, né? Depois eu vim cuidar da quinta-feira de adoração, eu lembro que estava mais ou menos aqui, também bem perto aí da senhora do chimarrão aí. Estava uma mulher que era cega e surda. E estava aqui, ouvindo pregação. Vamos dizer assim. Só que como é que ela acompanhava? Tinha um homem, eu acho que era esposo dela, que ia comunicando a ela as coisas, mas pelo tato. Eles ficaram assim de frente um para o outro, ficavam em pé aqui, e ele ia com os braços assim, ele ia tocando nela. O que ia acontecendo aqui, ele ia comunicando a ela dessa forma. Eu nunca tinha visto isso. Mas ele ia tocando e comunicando. Ficava parecendo que estavam dançando assim. Mas ela ia entendendo as coisas dessa forma. Veja como um auxilia o outro. Meus irmãos, o que acontece no mundo material, corporal, físico, não vai acontecer no mundo espiritual, nós que somos materiais e espirituais. Nós nos socorremos mutuamente. Nós podemos levar os outros às fontes da misericórdia, uma vez que, muito provável, a oração de outros já também nos trouxe a fonte da misericórdia. Pelo menos a oração, imagino, né? Imagino não, tenho certeza, da Virgem Maria e a de Jesus que rezou por nós. Lá no Evangelho de São João, capítulo 17, Jesus faz a oração universal, reza por todos. Nós somos frutos dessa oração e dessa entrega de Jesus. Veja, no Antigo Testamento a gente tem vários exemplos. Abraão que intercede, Moisés que intercede várias vezes pelo povo. O povo merecia ser pulverizado, mas Moisés vai lá e intercede: Senhor, não faça isso, por tua glória. E reza, e reza. Até uma hora, né, Deus passa por Moisés e a proclamação, né, que Deus é rico em misericórdia, Deus é misericórdia. Os profetas que intercederam pelo povo, e Deus escutou a oração. Dizia: olha, Abraão, realmente, né, se tivesse justos, realmente. Mas veja, é válida a nossa oração de intercessão, de levar os outros à misericórdia divina. E aqui, no Novo Testamento, a gente vê São Paulo muitas vezes pedindo orações, né, para ele, e recomendando que os irmãos rezem uns pelos outros, com mãos santas. Rezem, intercedam. São Pedro, reze pelas autoridades públicas. A intercessão, minha gente. E aqui eu quero trazer um testemunho que um tempo atrás, lá em Queluz, na nossa casa, nós demos um curso para um grupo de amigos da Canção Nova sobre intercessão. Foi um dia, na verdade, um cairó sobre intercessão. E aí falamos, né? Eu preguei, um outro falou lá, e foi o dia todo. Tivemos adoração. Quando chegou assim, à tarde, antes da missa de encerramento,
Tinha uma senhorinha aí de uns 70 anos, talvez. Se ela estiver acompanhando, um abraço para a senhora. Ela participava sempre desse grupo, que era de 15 em 15 dias que a gente se reunia. E aí fizemos esse Kairos. E ela sempre participava e ficava muito quietinha no cantinho dela. Quase não falava. Ia no grupo, ficava quietinha, rezava, saía, a gente tinha um lanchinho e ia embora. Depois, sabe, você sabe, né? Senhorinha assim. E aí, antes da missa, ela pediu para falar. Pois não. Aí ela foi e começou a contar um testemunho que ficou gravado. Ela disse que estava numa festa, e estava num salão de festa, ela e seu esposo. E estavam ali rezando, quer dizer, rezando não, o pessoal dançando, né, se divertindo e tudo. E ela com seu esposo, mas no canto, né, do jeito dela, no cantinho com o esposo. E ela percebeu que no salão onde o pessoal estava dançando, foi se destacando uma moça que começou a dançar para lá e para cá, sozinha. E como se estivesse bêbada, dançando, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Só que ela começou as pessoas perceberem, e foi ficando meio sozinha ali no salão, sabe? Começou a chamar a atenção. E ela vendo isso com seu esposo, ela disse que ficou assim, tão, sabe, envergonhada, e com compaixão com aquela situação, que ela começou a rezar. Ficou rezando no cantinho ali por aquela mulher. Rezando, apresentando ela a Deus, rezando, rezando, rezando. Aí diz que aquela moça começou a se endireitar do balango dela, né? Para lá e para cá. Começou a se endireitar, se endireitar, se endireitar, encostou assim, num canto. E daí ela começou a procurar alguém. Ficou assim, olhando para um lado, olhando para o outro. Fitou a senhorinha, o casal, e foi andando na direção deles. Ela disse que começou a ficar com medo, né? Imagina, foi lá, começou a andar, foi na direção, chegou bem pertinho dela assim, e disse assim: a senhora é poderosa, hein? E saiu. E ela falou isso, mostrando, claro, que aquela moça não estava sob influência de álcool. Vocês entenderam, né? A senhora é poderosa, viu? Não, estava de outro espírito, né? Não é do Espírito Santo, não. A senhorinha que está rezando, sim, é Espírito Santo, outro não. Mas isso me marcou tanto. Me marcou pela história, mas me marcou por quem contava a história, porque a senhorinha assim, não tinha nada, ela bem tímida, não tinha nada que se mostrar, ou ela não fez uma oração assim, né, desça fogo do céu. Uma oração no silêncio, para você ver que no mundo espiritual isso é verdade. Um outro dia, a gente rezando no texto da misericórdia, Dani vai lembrar, que nós falávamos isso, que nós que intercedemos, que rezamos ali, né, a misericórdia divina, nós somos como o SAMU, né, os socorristas. Acontece o acidente, quer dizer, nós não somos como o SAMU, desculpe, em parte sim, mas na verdade o exemplo é, aconteceu o acidente, você está passando, você para o carro e faz o quê? Você liga para o SAMU, você liga para o socorro. Nós somos esse que chamamos o socorro, nós ligamos, nós pedimos a Deus misericórdia, socorro, vem logo. Nós rezamos por aqueles que precisam, que estão caídos. Gente, nos socorreram. Eu fui socorrido. Imagina, a oração da minha mãe, mas socorrido por um amigo que me trouxe para Deus. Foi o SAMU. Quer dizer, foi o que ligou para o SAMU, né? Me levou para Deus. Tá, nós podemos interceder porque nós somos um corpo. Jesus está pedindo para a gente levar as fontes da misericórdia. Nós somos um corpo, um vem em socorro do outro. A gente liga, né, para o SAMU, para o socorro do alto. Mas de onde vem o poder, a eficácia de nossa oração? De onde vem? Bem, nós somos um corpo. E não existe um corpo
completo, sadio, sem cabeça. Quem é a cabeça do nosso corpo, minha gente? Jesus. São Paulo faz a comparação completa. Ele diz: nós somos o corpo do qual Cristo é a cabeça. E vem, meus irmãos, para o corpo, todos os benefícios produzidos aí pelo cérebro. Diz que também, o intestino é o segundo cérebro, né? Muita coisa vem dele também. Mas veja, essa comparação vem de Jesus Cristo. Ele é a nossa eficácia, porque Ele é o intercessor entre nós e o Pai. Ele unido ao Espírito, que é o outro paráclito, o outro defensor. Mas Ele, gente, não existe, diz São Pedro, nenhum nome debaixo do céu pelo qual nós vamos obter a salvação. Jesus Cristo. Porque Ele é a intercessão. Deus e homem. Nele, meus irmãos, nós estamos unidos a Deus, no seu corpo, que é templo. Jesus Cristo é o intercessor. São Paulo, na carta aos Romanos, diz assim, olha, lá no capítulo 3, versículo 25. É Ele que Deus expôs como um instrumento de expiação com o seu sangue, mediante a fé, para demonstrar sua justiça, deixando sem castigo os pecados de outrora. É Ele que Deus expôs, fez como instrumento de expiação. Lá no Antigo Testamento, tinha a Arca da Aliança e tinha o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, e que ali jogava-se sangue, porque ali estava a presença de Deus, espiritual, e que se obtinha o perdão. Então, ali a tampa era o propiciatório, quer dizer, para tornar Deus propício a nós, pela intercessão, pelos sacrifícios, mas não davam cabo dos pecados. Então, Deus expôs Jesus como um instrumento de expiação. Ele sim torna Deus propício a nós, a nosso favor, pela sua entrega, pela sua oferta, pelo seu sangue. Jesus Cristo é um instrumento de expiação pelos nossos pecados. E só em união com Ele é que nós podemos realizar essa intercessão com eficácia pelos irmãos. É unidos a Jesus Cristo. Eu estou pegando aqui que Santa Faustina tem um número muito importante da vida dela, que diz muito da espiritualidade, não só dela, mas da misericórdia, mas do carisma especial que Deus também concedeu a ela, mas que inspira a nós, que são os números 308 e 309. É uma quinta-feira santa, quando também Nosso Senhor vai se entregar por nós, né? À noite ali. Jesus diz assim para ela: desejo que faças o sacrifício de ti mesma pelos pecadores, e especialmente por aquelas almas que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Te ofereças pelas almas que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Aí tem assim, o 309, Deus e as almas, ato de oferecimento. Aí ela se oferece. Veja que bonito, peço licença aqui para ler. Ela diz, diante do céu, da terra, diante de todos os coros dos anjos, diante da Santíssima Virgem Maria, diante de todas as potestades celestes, declaro a Deus uno e trino que hoje, em união com Jesus Cristo, Salvador das almas, faço espontaneamente o oferecimento de mim mesma pela conversão dos pecadores, especialmente por aquelas almas que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Esse sacrifício consiste em eu aceitar com total submissão à vontade de Deus. Veja, Deus tinha pedido para ela, peço que você faça o sacrifício de ti, e ela está fazendo. Então ela diz, esse sacrifício consiste em eu aceitar com total submissão à vontade de Deus todos os sofrimentos, receios e temores que oprimem os pecadores, entregando-lhes em troca todos os consolos que tenha na alma, provenientes da convivência com Deus. Numa palavra, ofereço por eles tudo, santas missas, santas comunhões, penitências, mortificações e orações. Depois, atenção aqui, tá, gente? São os cavalos que estão passando aí, mas atenção aqui. Então ela diz, não tenho medo dos golpes, dos assaltos desferidos pela justiça de Deus, porque estou unida a Jesus. Ó meu Deus,
Desejo dessa maneira desagravar-vos por aquelas almas que não confiam na vossa bondade. Confio contra toda esperança no oceano da vossa misericórdia. E aqui vem, meu Senhor, meu quinhão, minha herança pelos séculos. Mais importante, não baseio este ato de oferecimento nas minhas próprias forças, mas na força que decorre dos méritos de Jesus Cristo. Repetirei diariamente esse ato de oferecimento com a oração seguinte, que vós mesmo me ensinastes, Jesus. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Então ela diz, não baseio os meus oferecimentos, as minhas mortificações, as minhas penitências, as minhas orações em mim mesma, mas em união com o teu sacrifício, com os teus méritos. Só assim, gente, a nossa oração tem eficácia, se for unida a Cristo. A nossa intercessão é subordinada à intercessão de Cristo, é unida a dele. Eu gosto de dizer, é como aqueles bracinhos assim de rio, que vão e adentram num rio, São Francisco, por exemplo, num rio caudaloso. O rio caudaloso é a intercessão de Jesus, a nossa vai unindo a dele. A gente une a nossa oração a de Cristo, o nosso sacrifício é de Cristo. É com esse espírito que a gente deve rezar o texto da misericórdia. Como é que a gente reza nas contas grandes? 1, 2, 3, já? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho. Espera aí. Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Não é eu ofereço só as minhas orações, os meus sacrifícios. Eu ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, ao instrumento de propiciação, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Gente, o mistério deste terço, desta espiritualidade, tem tudo a ver com o que nós vivemos na Semana Santa, paixão, morte e ressurreição. Tem tudo a ver com a Santa Missa, gente. Quando é que a gente oferece corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados do mundo inteiro? A missa. A missa é o tríduo pascal. Você está entendendo? Semana Santa. Aí tem gente, né, que vai ali, Semana Santa, 3 horas da tarde, às vezes não vai ali na celebração, aí tem procissão do Senhor Morto, está lá a igreja cheia, né? Pode ir na procissão do Senhor Morto, a gente tem que meditar mesmo. Mas vá à missa, porque a procissão do Senhor Morto é um ato de piedade que nós podemos fazer, de uma piedade popular, mas a Santa Missa é ato de Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Rezando o texto da misericórdia, nós devemos saber isso. Eu estou em comunhão com Cristo, com a Santa Missa. Nós, gente, nós deveríamos, desculpe, né, mas nós deveríamos pular dentro da Eucaristia. Eu estou fazendo aqui, desculpa, né, essa marmota aqui, pulando, mas para dizer o que nós devemos fazer espiritualmente. O terço não é só um terço, é dentro dessa mística da oferta de nosso Senhor Jesus Cristo. Levar as almas, não negarei aquelas almas que conduzirás à fonte da minha misericórdia. Deve levar à fonte da misericórdia. E eu gostaria de terminar aqui com as palavras do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, porque vem muito a propósito quando ele escreve sobre a misericórdia divina. Um documento que ele escreveu para nós dizendo: entramos no tempo da divina misericórdia. Logo depois da primeira festa da misericórdia aqui na Canção Nova em 2022. Com isso a gente vai terminar e tem tudo a ver com o que a gente vai viver agora na adoração. Olha o que ele diz:
A redenção que levamos a inúmeras pessoas, todos os dias, é aquela que se realizou na cruz e que ao mesmo tempo se renova em cada Eucaristia. Somos portadores desta redenção, da qual também participamos todos os dias. Que aqui a gente tem como uma regra de vida, participar da missa todos os dias. Quando vamos à adoração ao Santíssimo Sacramento, como vamos fazer daqui a pouco, levamos conosco este povo imenso, pelo qual somos responsáveis. Quando nos achegamos ao pé da cruz, todos os dias às 15 horas, a hora da redenção, e rezamos, invocando a divina misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro, levamos conosco esse povo. A canção nova é realmente Casa do Sacrifício. Mas sinto que há mais coisas ainda a serem descobertas nessa expressão Casa do Sacrifício. Ela fala dos nossos sacrifícios, das nossas dores e de todos os sofrimentos que a própria missão acarreta. Você tem também na sua vida próprias dores, sacrifícios? Tem? Sim ou não? Então, eu estou lendo aqui para a canção nova, mas ponha para você. Percebo que Deus nos quer levar a assumir e viver aquilo que São Paulo expressa com experiência pessoal. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Está vendo? Os sofrimentos, os sacrifícios em favor uns dos outros, do corpo. Temos experimentado muitos sofrimentos, tanto individualmente como nas nossas frentes de missão. Temos experimentado o completar na nossa carne o que falta às tribulações de Cristo. O que nos faltava, certamente, e o Senhor nos quer ver assumindo agora, é o alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós. São Paulo diz isso. Talvez você tenha, ele suportou em vista da igreja. Talvez você tenha suportado os sofrimentos em vista da sua casa, da sua família. Nós missionários, nós sofremos. Às vezes a gente fica batendo cabeça entre nós e não vemos que dentro da nossa luta, a gente está igual os apóstolos, ali, né? Brigavam uns com os outros. Mas enquanto o sofrimento ou a morte opera em nós, a vida opera no povo de Deus. Nós não podemos perder essa visão aqui. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós. É alegria no sofrimento. É acolher de coração e com alegria os sofrimentos que nos atingem, sabendo que eles são necessários para a realização da missão. Se são necessários, por que a gente fica, sai, não quero? É claro, os que a gente pode evitar, a gente evita. Agora, os que são necessários, nós sofremos porque aqueles a quem somos enviados, para que a graça os atinja com os frutos da redenção de Cristo. Já o Papa Pio XII dizia na sua encíclica sobre o corpo místico de Cristo, que a salvação de muitos depende, e o verbo é esse, depender dos sofrimentos, orações e dos sacrifícios voluntariamente aceitos pelos outros membros do corpo de Cristo. Voluntariamente aceitos. O próprio Papa Pio XII nos mostra que isso é um mistério. Não conseguimos compreender como e por que é assim, mas a realidade é essa. A salvação de muitos depende de nossas orações, de nossos sofrimentos voluntariamente acolhidos. Veja, é a mesma lógica de Cristo, meus irmãos. Por que o sofrimento, as orações de um pode ajudar o outro? Porque foi assim com Cristo. Ele morreu por nós. E nós que somos o seu corpo, também vivemos isto em favor de outros. Então acho que a gente pode passar um pente fino ou fazer uma revisão nos nossos sofrimentos e ver quais são aqueles que de fato são desnecessários e que a gente pode tirar, não precisam. E quais são aqueles que fazem parte da minha cruz e da sua cruz. Quais são aqueles que você deve agora e que nós devemos acolher com alegria, sabendo, é um sofrimento, mas isso aqui está fazendo bem para alguém, está fazendo bem para a minha comunidade, está fazendo bem para a igreja, está fazendo bem para a minha família.
É hora de separar as coisas, parar de murmurar, assumir voluntariamente a parte que nos cabe de carregar a cruz, como Cirineu carregou a parte que cabia a ele, junto com Cristo. Nós vamos agora para a adoração, nesse espírito. Como diz aqui o Padre Jonas, quando vamos à adoração ao Santíssimo Sacramento, levamos conosco este povo imenso, pelo qual somos responsáveis. Lembra aí as pessoas que você também tem responsabilidade, da sua família, seu grupo de oração. Quem sabe você, padre, religioso, Deus te deu também uma missão, um povo. Você pai de família, mãe de família, você filho de família, né? Dizer assim. Líder de grupo de oração, de grupos de oração, de movimentos. Vamos levar a Jesus este povo que Deus nos confiou.